E aí, pessoal, vamos então com esse vídeo complementar a nossa aula passada sobre concordância verbal. Aula não, né? Um bate-papo aqui que eu estou tendo com vocês, usando aqui como apoio a nossa gramática. Tá bom? Então vamos lá. Nós estamos, peguem a gramática, né? Peguem novamente, dê um pausezinho aí, vai lá, pega a gramática, pega papel, pega lápis, para que a gente possa dar continuidade aí a esse bate-papo. Estamos na página 466 da gramática. Então vamos lá. Nós estávamos trabalhando com verbos nocionais e tal, dizendo para vocês, mostrando para vocês que na concordância, quando nós falamos sobre concordância verbal, estamos falando da concordância do verbo com o sujeito, não é isso? Então, em situações normais, lá o verbo tem que estar sempre concordando com o sujeito. Agora, e apresentamos ali alguns casozinhos, né, algumas situações em que a gente tem que ter mais atenção, tomar mais atenção. Agora vamos ver a concordância quando estamos diante do verbo ser, verbo de ligação ser. Tá bom? Então vamos lá. Verbo de ligação ser pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Olha, nós estávamos falando sempre da concordância do verbo com o sujeito. No caso do verbo de ligação ser, nós podemos fazer a concordância com o predicativo. Olha só, como é que se dá? Então, vamos lá. As lágrimas foram apenas um desabafo. Tranquilo. Concordei o verbo, né? Levei para o plural, concordando com as lágrimas, que é o sujeito, sem problema. As lágrimas foi apenas um desabafo. Vejam que agora o sujeito, as lágrimas, né? Está no plural, foi apenas um desabafo no singular, e nós concordamos o nosso verbo com o predicativo, tá? O núcleo desse predicado nominal. Tá bom? Então, duas possibilidades. Ou você concorda com o sujeito, ou você concorda com o predicativo, com o núcleo lá do predicado nominal. Tranquilinho? Então, vamos adiante. Quando o sujeito ou o predicativo se referem a ser humano, opa, então aí já tem uma diferença, né? Ou são constituídos por pronome pessoal. Então, quando nós tivermos no nosso enunciado um ser humano, aí com o verbo ser, né? Ser humano, indicativo do ser humano, ou pronome pessoal, então nós vamos concordar com esse nome, que indica o ser humano, ou com esse pronome pessoal. Então vamos lá, como isso se dá? Meu pai é muitas pessoas. O papai para os filhos, o doutor Carlos para os clientes, o Carlito para os amigos. Vejam que o sujeito é meu pai, né? Meu pai é ali o meu tema. Meu pai está no singular, então é uma pessoa, é ser humano, então vou concordar com ele. Meu pai ele é. Tranquilo. Segundo exemplo, a alegria dele são as crianças. A alegria são as crianças. Opa, então lá o sujeito, a alegria, né? A alegria é o núcleo do meu sujeito, e o núcleo do meu predicativo, crianças. Opa, crianças é ser humano, né? Então eu vou concordar com crianças. A alegria deles são as crianças, aí concordando com o predicativo. Vamos lá. O outro exemplo é a alegria dele somos nós. Opa, tem um pronome pessoal aí, né? Tem um pronome pessoal, então nós. Então eu vou ter que concordar com esse pronome pessoal. Vamos lá, a alegria dele somos nós. Opa, somos nós. Nós somos, ó. Nós somos a alegria dele. Beleza? Verifiquem vocês que há casos, né? Nesses casos, você poderia até fazer uma inversão. O autor aí vai optar por aquilo que ele quer destacar mais, né? Vejam que nesse exemplo aqui, ó, a alegria dele somos nós, o foco aqui é a alegria. Por isso que ela vem, né? Se antecipa aí. Foi colocada antes do verbo. Se o foco fosse o pronome nós estaria à frente do verbo. Então, observem isso, tá? Sempre que você quiser destacar um termo, você puxa esse termo para frente do verbo, tá bom? Então, vai lá.
Quando indica tempo, distância. Opa, quando indica tempo, distância, verbo ser é impessoal. Opa, se ele é impessoal, então eu vou concordar sempre com o predicativo. Não é isso? Se o verbo é impessoal, eu vou fazer a concordância com o predicativo. Então vamos lá. Agora é meio-dia. Agora é meio-dia, concordando ali com meio. São 18 horas e 40 minutos, concordando aí com 18, né? Um número. Do chão ao teto são 5 metros, concordando também com o número, né? São 5 metros. De Araraquara a São Paulo são 279 quilômetros, concordando também com um número aí, 279, tá bom? Então, observar aí. E, é claro, uma oração sem sujeito. Então, vamos concordar sempre com o predicativo. Tranquilo. Casos especiais. Se como pronome apassivador. Se como pronome passivador. Aí nós temos que lembrar lá das vozes verbais, né? Voz ativa, voz reflexiva, voz passiva. Voz ativa é quando o sujeito pratica ação verbal, né? Pedro caiu, Pedro amou, Pedro escorregou, né? Pedro saiu da escola. Vejam que sempre Pedro aí é aquele que está praticando essa ação verbal, tá bom? Na voz reflexiva, vamos com Pedro ainda, né? Pedro está danado hoje. Pedro cortou-se com a faca, então ele agiu, né? E sofreu a ação. Ó, ele cortou a si mesmo com a faca. É isso? Pedro admirou-se no espelho antes de entrar em sala, né? Opa, Pedro é bonitão, pô, hoje eu tô bonitão, tal, legal. Então ele admirou-se no espelho. Admirou quem? Admirou ele mesmo. Ó, voz reflexiva. E a voz passiva, né? A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação verbal. Ele não pratica, ele sofre. Então vamos ver aqui. Vamos ver um exemplo. Então vamos ao enunciado. Os verbos transitivos diretos, isso é importante, tá? Então, esses casos que nós vamos ver da voz passiva sintética aqui no caso, do primeiro exemplo, vão ocorrer com verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. A questão é que o que seria o objeto direto, né, esse termo aí, quando nós transformarmos da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, esse termo se transformará, grande transformação, em sujeito. Né? Então tem que ser um verbo transitivo direto, porque você não pode ter um sujeito se iniciando por uma preposição. Não é o caso, não existe. Né? Então vamos lá, vamos ao exemplo que ele deu aqui. Consertam-se bules de estanho. Bules de estanho, consertam-se bules de estanho. Há possibilidade de eu transformar da voz passiva sintética, como está aqui, para uma voz passiva analítica, ou seja, uma voz passiva mais estendida? Vamos ver. Tem condições de fazer assim, ó, bules de estanho são consertados? Opa, tem sim, está aqui embaixo, ó. Bules de estanho são consertados. Bules de estanho passa a ser o que? O nosso sujeito. Achamos o sujeito, ó, bules de estanho. Então, o sujeito tem que estar, o verbo tem que estar concordando com o sujeito, bules de estanho. Tranquilo? Então, esse se aí é um pronome apassivador. Então, pronome apassivador. As ocorrências serão com verbos transitivos diretos, porque o termo que vem após, né, quando nós ampliamos, quando nós formamos a voz passiva analítica, esse termo se transforma em sujeito da oração. Tranquilo? Vamos parar por aqui, volta já já.